E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Galera, hoje eu vou passar um pouquinho aqui para vocês sobre uma técnica que eu uso aqui para fazer desenho de cabelos cacheados umedecidos, tá, galera? Que é o que eu tenho na minha referência aqui no cabelo do Neymar, né? Ou seja, a gente tem uma certa diferença entre um cabelo cacheado e um cabelo cacheado molhado com algum produto que seja, né? Algum fixador, alguma coisa do gênero. Então, o que influencia isso no desenho em si é automaticamente o brilho que isso vai projetar no nosso trabalho, correto? Então eu vou explicar para vocês a forma que eu trabalho para fazer esse tipo de cabelos cacheados. Bom, desde já, acompanhando aqui pela minha referência, eu venho utilizando aqui uma caneta Nankin, né, uma Copic 08. Nesse cabelo eu estou trabalhando com uma 08, uma Copic 08, né, e uma Copic 010 para me fazer um pouco da marcação dos fios, dos cachos, e ao mesmo tempo eu já venho delineando, né, a marcação que eu já fiz aqui do meu esboço, e ao mesmo tempo eu já aproveito também, já vou preenchendo algumas pequenas áreas que seja possível eu já ir fazendo com essas canetas, né? Ou seja, eu já venho delineando, marcando toda a minha arte aqui, e ao mesmo tempo eu já vou aproveitando e já preenchendo essas pequenas áreas, né, com essas canetas mais finas, para depois ficar mais fácil para mim ir finalizando com um acabamento final. Eu vou utilizar aqui ainda lápis de cor ainda por cima, né, para fazer alguns efeitos que eu preciso de textura em cima dessa tinta de Nankin. E só lembrando também, né, galera, o Nankin, essas canetas Copic, o próprio Nankin que seja marcadores, eles costumam deixar, dependendo da graduação do papel que você está usando, um tom muito brilhante. E isso pode estragar um pouco o nosso trabalho, já que nós estamos trabalhando com lápis de cor. Então tem todo um processo que eu uso para camuflar essa tinta do Nankin de forma que ela não fique muito aparente, que não fique aquele acabamento muito grotesco e acaba estragando o meu trabalho, ficando mais forte do que o tom, né, que foi usado no desenho total em si. Aí na sequência eu vou aplicando, né, como vocês podem ver aí no Speed, eu vou fazendo toda essa marcação do desenho já direto com a caneta Nankin, né, e deixando para finalizar essa arte. Depois eu tinha feito já um pedacinho do cabelo ali, né, como vocês viram antes de eu iniciar esse processo, fazendo um teste que eu já tinha feito no papel, né, para ver como é que ia ficar, mas depois eu já parti para esse teste na arte final, que eu já sabia que ia ficar com o acabamento que eu precisava, né. Então a gente sempre lembrando, tá, galera, é sempre bom vocês fazerem um teste no papel separado antes de irem aplicando direto na arte de vocês, para não acabar estragando o desenho de vocês. Até mesmo essa dica que eu estou dando aqui, ela serve também para isso. Prestem bastante atenção. Nunca aplique direto uma técnica nova que vocês aprenderam, que vocês ainda não praticaram direto no trabalho de vocês, porque vocês correm esse risco de acabar estragando a arte de vocês, e isso não é legal. Bom, na sequência aí do meu trabalho, vocês veem que eu vou intercalando essas duas canetas de Nankin com um marcador da Copic, né, que é um marcador mais grosso, mais largo, para preencher algumas áreas
maiores. E aí entra um outro detalhe, galera. Existe muita diferença entre o preto, a tinta preta, o tom preto do nanquim e o tom preto dos marcadores. Então, se você deixar o seu trabalho só na base do nanquim e dos marcadores, isso vai ficar uma mescla de tons muito estranho no papel, não fica legal, né? Então é uma dica que eu recomendo para vocês acompanharem o vídeo até o final, que é onde eu dou uma dica de como camuflar esse efeito do nanquim e do marcador no papel e no desenho de vocês. Bom, agora que eu já finalizei todo esse processo com as canetas, né? A gente agora vai voltar a trabalhar com os lápis. Eu estou usando 3 tons aqui de lápis, que seria um preto, né? Um preto bem forte assim, de forma que eu consiga trabalhar alguns relevos e algumas sombras em cima de alguns detalhes que eu já fiz aqui com essas canetas nanquim. Eu estou usando um marrom, tá? Um marrom bem escuro também, para mim poder fazer alguns efeitos em alguns fios que eu tenho na minha referência junto com o preto, né? E ao mesmo tempo esse mesmo marrom ele vai sendo usado de uma forma bem leve junto com o preto também, da mesma forma em algumas partes, um sombreamento bem leve, para ir delineando também alguns pequenos fios de cabelo, né? Aqueles fios mais finos que eu tenho na minha referência. E ao mesmo tempo com o marrom eu venho fazendo a sombra desses fios na pele da minha referência, né? Seria a sombra de alguns fios que vem aparecendo aí na minha imagem. E esse processo de detalhamento, galera, eu venho aplicando agora de mecha em mecha, né? Fazendo todo aquele volume que eu tenho ali na minha referência de luz, sombra, profundidade, né? Lembrando que você não precisa seguir exatamente a referência que você tem, porque todo desenhista sabe que é um processo muitas vezes muito difícil, né? Você conseguir representar fio a fio exatamente do jeito que está na imagem é algo assim praticamente absurdo, né, galera? Todo excelente desenhista e grandes profissionais que a gente tem aí no mundo do desenho artístico, eles são provas vivas que isso é uma tarefa quase que impossível, né? Você conseguir representar um desenho fielmente a outro, por mais que você mesmo tenha feito esse desenho, né? É uma tarefa praticamente absurda, né? Mas na medida do possível, você vai fazendo de tudo de forma que o seu trabalho fique o mais próximo possível, né, galera? Da sua referência ali, né? Deixando tudo bonitinho, bem aplicadinho. E como vocês podem ver, eu vou finalizando ali com marrom, né? Fazendo o efeito de sombra, já aproveitando o lápis e finalizando algumas partes que eu preciso ali para fazer o acabamento da junção entre a pele e o cabelo da minha referência. E agora, galera, agora vem o meu segredinho, né? O meu segredinho que eu vou revelar para vocês, que é a utilização de um lápis blender, tá, galera? Eu tô usando aqui um lápis blender da Derwent, tá? Que eu gosto por ele ser mais seco, né? Por ele ter a mina bem seca, ele me ajuda a fazer alguns trabalhos, principalmente esse. Ao mesmo tempo que ele também dá um pouco de brilho, ele ajuda a tirar o excesso de brilho que o lápis deixa no papel. Ou seja, ele deixa o meu desenho com uma forma mais lisa, né? Ele tira toda aquela porosidade que fica da pigmentação no papel. Ao mesmo tempo ele me ajuda um pouco no degradê. E esse blender seco em especial, eu uso ele justamente nesse ponto aqui. Para quê? Para ele me ajudar a finalizar alguns acabamentos, né, de degradê, unir um pouquinho alguns tons que eu acabei aplicando aqui no meu desenho. E ao mesmo tempo, por ele ser seco e ele liberar bastante mina no papel, ele vai meio que tirando todo esse brilho excessivo. Só de você olhar, você já vê que o brilho excessivo que esse preto nanquim deixou no meu
no meu papel, ele vai ficando meio que esbranquiçado, meio que acinzentado, né? Então o Blender nesse caso ele ajuda bastante se caso vocês forem utilizar um preto puro, um preto muito sólido em algum desenho que não seja do lápis, né? Provindo aí de alguma forma de tinta mais grossa, como uma nanquim, como essas tintas de canetas da Copic, né? Desses marcadores que tem uma pigmentação bem mais forte, que costumam sempre marcar demais no papel, né, galera? Agora, como vocês podem ver, eu venho com um papel higiênico bem macio, né? Fazendo o que? Fazendo uma lubrificação em cima dessa pintura, dessas camadas que eu fiz aqui. Ao mesmo tempo eu venho inserando, né? Inserando esse Blender para ele remover um pouco da tinta que solta do lápis em cima do nanquim, né? Porque se porventura vocês vierem a passar a mão ali, vocês podem acabar borrando o desenho, né? Então eu venho inserando esse meu trabalho para deixar bem uniforme essa aplicação, de forma que não me apareça o volume deixado por esse preto excessivo que o nanquim acabou deixando no meu desenho. Por fim, galera, aí eu tenho o meu trabalho, né? Antes de eu começar a trabalhar uma arte, eu sempre procuro várias imagens de forma que eu consiga ter mais detalhes possível a respeito da referência que eu vou trabalhar. Então eu sempre vou procurando várias imagens, que nem no caso dele eu procurei muitas imagens, olhei bastante detalhes, tanto de pele como de cabelo, enfim, porque ali você vai traçando um parâmetro de como que você vai trabalhar essa sua arte. Aí agora eu venho, galera, finalizando algumas partes dos contornos do desenho, né? Principalmente ali na parte do cabelo. Agora eu venho aplicando mais um pouquinho de volume, né? Para ir finalizando aí, né? O acabamento do meu desenho. Como mencionei, né, galera? Você não precisa seguir exatamente a referência do jeito que ela está. No meu caso, como vocês podem ver, como eu mencionei, eu procurei outras referências para tentar buscar mais detalhes assim a respeito da imagem que eu ia trabalhar, e eu acabo detalhando mais, né, galera? Eu acabo trabalhando melhor na arte, dando mais volume, procurando sempre observar onde eu tenho luz, onde eu tenho sombra na minha imagem, para não acabar estragando também esse meu desenho, né? Já que eu já não vou estar seguindo 100% ali a minha referência. Então vocês têm que ficar bastante atento a isso, né? Para não correr o risco de acabar aplicando a sombra no local errado e estragar o trabalho de vocês, né, galera? E na sequência eu vou praticando, né, o mesmo método, né? Seguindo aí a observação do meu trabalho e finalizando ele seguindo o mesmo processo que foi aplicado, né, na construção aí desse cabelo do desenho. E é isso aí, galera. Eu espero ter ajudado demais vocês nesse sentido, tá? Acompanhem aí o canal, sempre vou estar disponibilizando dicas aqui. Cada desenhista tem algo em especial para passar, entendeu? Por isso é sempre bom vocês estar acompanhando outros youtubers. E de preferência deixem seu like, deixe o comentário, compartilhe o vídeo para que eu possa ajudar vocês e vocês me ajudarem da melhor forma possível. Um forte abraço a todos, galera.